Bom dia. Bom dia, não sei, né? Porque está um tempo horroroso. Acho que vai uma chuvarada bárbara. Mas, enfim, eu estou aqui hoje, pretensamente, assim, a última aula do semestre para vocês, e com o livro Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, e assim a gente encerra o programa da disciplina Literatura Brasileira 1, né? Enfim, então, acho que essa é pretensamente a última aula desse semestre. Bom, esse romance que eu chamei para vocês aí deixa eu procurar aqui no meu negócio, na lâmina do PowerPoint, O Diferente, Mas Nem Tanto, o romance picaresco de Memórias do Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Eu disse isso, que é o diferente, mas nem tanto, porque ele é diferente dos demais. A gente olha assim o romance romântico brasileiro e a gente vê que esse salta aos olhos, né? Não só pelo espaço que ele vai privilegiar, né? Por onde as coisas todas se dão, como o tipo de narração e principalmente o tipo de história, de enredo, né? A fábula propriamente dita. E é muito diferente dos demais. E essa diferença vai por várias questões que nós já vamos ver daqui a pouquinho. Mas a gente sente assim, uma diferença grande no romance romântico, no entanto, eu digo que diferente, mas nem tanto, porque ao final do texto, o que a gente vai ver é, na verdade, a retomada do romantismo. Parece que ele contrapõe, né? Ou melhor dizendo, parece que ele contraria várias coisas do romantismo, ideias, a ideologia romântica, mas o que a gente vai ver ao final do romance é a retomada dos valores românticos, a partir de outro paradigma, que nós não vamos estar trabalhando aqui, porque ele não trabalha com a esfera de poder, né? Ele trabalha com o subúrbio, o início da ideia de subúrbio, né? Da construção de um subúrbio, e a gente vai ver, então, que ele, na verdade, ao final do texto, a gente vê que ele retoma os valores românticos de idealização, etc, etc, etc. Deixa eu terminar esse mate, senão vai ficar frio. Então, tem uma série de questões aí que dá para a gente conversar sobre esse romance, e que estão colocados assim, mais ou menos, aí nessas lâminas. O texto começa assim: era no tempo do rei. É a primeira frase do romance. Era no tempo do rei. Mas quando ele escreve, 1850, ai, gente, que eu me esqueci o ano de 1855. Na verdade, ele escreve em formato de folhetim, 54, 55, né? Durante esses 2 anos, ele vai publicando embaixo do pé de página dos jornais, conforme eu já expliquei para vocês o que é o folhetim, mas ele foge das peripécias folhetinescas, enfim. E, então, 1855, e ele diz isso, a primeira frase, era no tempo do rei. Mas ainda está no tempo do rei. Né? 1855, ainda é tempo do rei. A república só vai ser proclamada em 1889. Então, ainda falta um bocado de tempo para chegar na república. E vejo que ele está bem no meio do romantismo, né? Ainda com Gonçalves Dias, tal, aquela coisa toda. José de Alencar e por aí vai. E ele faz esse início de texto assim, muito curioso, era no tempo do rei. Isso lembra aquelas historinhas, né? Do tempo que não tem tempo, né? O tempo que está perdido no tempo. Tipo as historinhas de criança, era uma vez, uma coisa e tal. Então, ele vai localizar isso, era no tempo do rei, num tempo aparentemente sem data, mas curiosamente a gente vai ver que ao longo do romance a gente vai localizando temporalmente esses pequenos acontecimentos através da descrição da vida cotidiana que ele vai trabalhar, né?
E se refere, evidentemente, esse era no tempo do rei, a Dom João VI. E a gente vai ver isso, localizar esse tempo do Dom João VI, que era rei de Portugal, e, portanto, o Brasil era colônia, etc., etc., por causa das relações que se estabelecem e determinados costumes também que vão estar presentes ali, que alguns fazem referência ao tempo do Brasil colônia, né? Então, do Dom João VI. E o romance começa assim. E a gente vai lendo, né? Era no tempo do rei. Uma das 4 esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, eu acho que a Rua da Quitanda não existe mais, eu não tenho certeza, mas a Rua do Ouvidor ainda existe. Cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos. E bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe, os meirinhos, que gozava então de não pequena consideração. E aí ele vai indo, tá, o narrador vai indo, a gente procura esse narrador ao longo de todo o romance, e esse narrador é o que a gente chama de narrador heterodiegético, ou seja, narrador marcado em terceira pessoa, e que mantém uma distância bastante interessante em relação àquilo que ele está narrando, e é um narrador em terceira pessoa. Ora, muito curioso, o nome do romance é Memórias de um Sargento de Milícias. Então, a gente, pelo título, né, vocês vão deduzir que quem está contando esse romance é o sujeito, que é o sargento de milícias, né? Memórias de um sargento de milícia. Então, são as memórias do sargento de milícia. Mas não são. Tem esse título muito curioso, mas o narrador é em terceira pessoa. Aí já começa, então, essas diferenças, né? Vamos dizer assim, estruturais do romance, né? Se é memória, é o sujeito que tem a memória que vai contar, né? Eu não vou contar as memórias do fulano, então, o fulano que conte as suas próprias memórias. Não sei se vocês entenderam, em termos de tipologia de romance, como é que ele vai rompendo isso, né? Sistematicamente. E o romance, então, começa assim. Ele vai localizar num tempo lá de caixa-prego, né? Lá atrás, o que está acontecendo nesse romance. E, no início, ele vai dar, então, a genealogia do protagonista, que é o sargento de milícias, que vai ser sargento de milícias só no final do romance. Ele chama-se Leonardo. E esse protagonista tem um pai que também se chama Leonardo. Então, Leonardo é filho de Leonardo. E o Leonardo nasce de uma piscadela e não sei o quê. É uma piscadela de piscar, de olhar e tal. E tem, então, o nascimento desse protagonista de uma forma muito curiosa, e ele é o grande protagonista. Quer dizer, e aí começa, então, a mesclar-se no romance, em termos de estrutura de texto, um outro tipo de romance que se chama... me passei na minha memória, eu não quero me perder aqui, senão vou... o romance picaresco, tá? Nessa primeira lâmina que tem aqui, é mais ou menos isso que eu estava falando, o romance dissidente do romantismo pela subversão ao sistema literário romântico. Bem, já falei isso, né? Então, vocês já leram o José de Alencar, então você sabe que José de Alencar não ri, tá? O romance romântico, excetuando-se a literatura pornográfica, da qual eu não vou falar por uma questão de tempo, que, aliás, é bem interessante a literatura pornográfica no romantismo. Então, o riso, excetuando-se a literatura pornográfica e Memórias de um Sargento de Milícia, é uma coisa que não acontece no romantismo. É sempre tudo muito sério, muito absolutamente sério, rígido e tal. Sempre tem um sentido do drama, né? Da coisa pesada, um grande problema a ser enfrentado, o casal lá tem que enfrentar um grande problema. Vocês viram isso mais ou menos como é que se desenhou. E o romantismo é um romance muito sério, o romance romântico é um romance muito sério.
excetuando esses dois casos, né? Então, esse caso, que é Memória de um Sargento de Milícias, já começa com uma coisa assim, muito engraçada, que é a relação entre o Leonardo pai e a moça lá de onde surge o Leonardo filho, é uma coisa curiosíssima, assim. E o romance todo vai se dar em função, em termos de estrutura, como um romance de costumes, que é uma tipologia específica do romance. O romance de costumes, essa tipologia, quer dizer, essa face, né, do romance de costumes está presente no romantismo, de uma forma geral, como romance de costumes. Acho que alguma coisa eu mencionei em Lucília, né, que tem algumas descrições que lembram um romance de costumes, como diz o título, né, o nome, os costumes da época que vão ser, que vai ser retratada. Então, aqui também tem isso, né, como romance de costumes. Então, as procissões, da vida religiosa, festas populares, dança, música, e etc., etc., né, mas do populacho. O que significa isso? Vamos dizer que no início da formação da periferia. Então, as pessoas menos abastadas, pessoas simples, que não tinham muito dinheiro nem coisa nenhuma, mas que viviam, quer dizer, a vida, entre aspas, mais real possível, né? Não é sobre isso que o Alencar fala. O Alencar fala na sociedade, na alta sociedade fluminense, na alta sociedade do Rio de Janeiro, assim como o Machado de Assis também vai falar nessa alta sociedade fluminense. Pessoal de grana, né? E pose, né? Grana e pose. Aqui não é esse tipo de gente, aqui é exatamente o contrário, é o pessoal, hoje a gente diria o pessoal das vilas. Na época não era exatamente vila. A cidade do Rio de Janeiro tem um centro, que é o centro irradiador, né? E essas pessoas, no centro, quem vivia no centro? O pessoal da grana. E quem não tinha grana, enfim, um monte de gente, né? Ficava no entorno, né? Ficava na volta desse centro de poder. Então, esse romance vai falar dessas pessoas que ficam no entorno do centro de poder. Quer dizer que não tem poder nenhum, não tem acesso a quase nada, né? Mas é dessa vida aí. E mesmo assim, aí que vão aparecer as danças, a vida religiosa, as procissões, e junto com o catolicismo, por influência já da cultura africana, já outros tipos de cultos, assim, mais ou menos disfarçados e tal, porque isso era mal visto, infelizmente, ainda hoje, né? Que coisa séria. Mas, enfim, a aula é sobre outra coisa. Então, de um lado, a gente tem esse romance de costumes e, ao mesmo tempo, encontrariando, de certa medida, o chamado romance picaresco. O que é um romance picaresco? É um tipo de romance que nasce na Espanha, com a chamada pícara. Não confundir o nome, picará. E esse romance picaresco, de origem espanhola, tem a ver com um protagonista, sempre tem um protagonista, e esse protagonista é quem vai ter as diversas situações, muitas vezes cômicas, né? Risíveis e tal, e que vai desmascarar, principal, quer dizer, vai botar a nu a hipocrisia da sociedade. Então, o romance picaresco, ele também tem a coisa do riso, ele provoca o riso. Essa eu acho que é a grande sacada do Manuel Antônio de Almeida em relação ao romance romântico. É um romance que a gente ri, porque as situações são esquisitíssimas, né? E são engraçadas. Quer dizer, a coisa do riso. Isso seria interessante, se alguém quisesse arvorar mais adiante, a trabalhar com o riso, né, na literatura brasileira. Vocês vão ver que são poucos os que riem. O Leonardo é um dos poucos, de Memória de um Sargento de Milícias. Essa coisa do riso, por exemplo, do romance picaresco, vai voltar na literatura brasileira via Memórias de um Sargento de Milícias, lá em 28, com a publicação de Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, do Mário de Andrade, que também tem essa característica muito acentuada do romance picaresco. Tudo é motivo de graça, tudo é motivo de riso. Eu acho que é uma característica muito nossa aqui brasileira, né? Tudo é motivo de riso, a gente ri muito. Mas o romance romântico não ri.
E é isso que eu queria que vocês percebessem. Aqui a gente lê o José de Alencar ou qualquer outro romancista, né, qualquer outro romance romântico, é sempre muito sério. Aqui a gente ri, porque as situações são insólitas, elas provocam realmente o riso. Então há uma certa leveza nessa narrativa, né, nos fatos narrados, assim como na maneira como ele narra, esse narrador que comanda essa ação. Então, é interessante de anotar isso, né? Do romance picaresco, as situações grotescas que provocam o riso, e esse riso está numa relação direta a desmascarar a hipocrisia da sociedade. O interessante é que esse riso, né? Essa coisa de usar o riso para desmascarar a hipocrisia da sociedade, isso se refere tanto aos nobres, tá? E aí nós vamos ter alguns representantes da nobreza aqui no romance, quanto às pessoas comuns, o populacho. E aí a gente vai ver essa situação extremamente curiosa. Um outro detalhe interessante é que o romance picaresco, na sua origem, né, ele é narrado em primeira pessoa, a origem espanhola, eu quero dizer, né? O romance picaresco é narrado sempre em primeira pessoa. Não é o que acontece aqui. Eu já disse para vocês, a gente tem um narrador em terceira pessoa, o que, de certa maneira, questiona o título, né? Memórias de um sargento de milícias. Quer dizer, Memórias de um sargento de milícia, a gente pensa que vai ler as memórias escritas pelo próprio, né? Porque quem tem a memória é a pessoa. Eu não tenho a memória do outro, eu tenho a minha memória. Não sei se vocês entendem essa relação de ruptura que ele propõe a partir do título. Com relação ao romance picaresco, é um tipo de narrador, que deveria ser em primeira pessoa e não é em terceira. Então, vejam que ele pensou bem, né? Na segunda lâmina, eu coloquei aqui subversão ao sistema literário romântico, que tem, eu estou falando aqui daquela primeira parte que eu disse para vocês, diferente, mas nem tanto, eu estou indo no diferente. Então, normalmente, nos romances românticos, exceção desse, por exemplo, né, nós vamos ver, em oposição aos heróis românticos, que são todos dotados de uma conduta moral irrepreensível, né, são verdadeiros heróis e tal, tem o caráter heróico, né, do épico, desses romances românticos, aqui a gente tem personagens marginais. Marginais no sentido não de que sejam propriamente criminosos, embora apareçam alguns, mas marginais no sentido mais íntimo do termo, que é aquele que vive à margem. O termo marginal significa exatamente aquele que está relacionado com o que está à margem, ou seja, fora do centro, né? Então, esses personagens marginais são personagens que vivem à margem do centro da cidade do Rio de Janeiro. O romance se passa no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, é aquele início de construção da ideia de subúrbio, que isso vai aparecer depois, no finalzinho do século XIX, com Triste Fim de Policarpo Quaresma, a coisa do subúrbio. Então, veja, eu já citei dois romances extremamente importantes para o século XX, cuja origem está aqui, Memórias de um Sargento de Milícias. O Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, que é de 28, e Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é de 1900, eu acho, agora já não me lembro a data, mas já entrando no século XX, que é um romance pré-modernista. Bem, então, o que a gente tem? Uma narrativa de costumes, os costumes da época, né? O hábito, a moda, o folclore, a religiosidade, as bebedeiras, as trapaças, as sacanagens em geral, né? Eu compro isso, vendo ali e tal. Quer dizer, essa coisa da vida normal, né? Das classes populares. Então, há um desmascaramento moral da sociedade. Porque nessa narrativa de costumes vão entrar isso que eu disse para vocês, trapaças em geral, sacanagens em geral, o famoso jeitinho brasileiro, que a gente tanto fala, né? Vai aparecer, por exemplo, também essa coisa que a gente está vendo em grande escala hoje em dia no Brasil,
que é a chamada propina, né? Como é que o Bolsonaro chama? Corrupção. É chamada corrupção. E essa corrupção que está presente aqui no texto, ela aparece na classe baixa, quer dizer, nesse pessoal que mora no entorno do Rio, né, dos subúrbios. Subúrbios vem de suburbe, urbe é a cidade, então aquilo que está abaixo da cidade. Mas isso está numa relação direta com a alta, porque o pessoal do subúrbio copia o pessoal da urbe, né? Então, se acontece nos subúrbios, acontece na urbe. Quer dizer, se acontece na urbe, acontece no subúrbio. Essa é a relação que se dá. Então, é a corrupção disseminada, em todos os sentidos, em todos os níveis. Gente, aparece um monte de coisa aqui, porque é praticamente uma crônica de costumes, né? Eu estava tentando me lembrar de algumas situações, né? Tem um padre, por exemplo, muito casto, muito na sua igreja e tal, mas ele tem uns pecadinhos dele também que vão aparecer no romance, né? Então, essa coisa que não dá para a gente dizer o sujeito é um herói, né? Então, há no romance, né, a destruição de um sistema, conforme está na lâmina, não sei que número 4, e eu botei aqui ironia direta aos caracteres românticos. Eu não sei se eu estou repensando, eu não sei se é exatamente ironia, né? Mas através da ironia aponta a falha nos caracteres românticos de heroicizar, de colocar a coisa de forma dual, ou o bem ou o mal. Isso é tipicamente romântico. E, de uma certa maneira, a gente vai ler aqui uma série de personagens, inclusive o Leonardo, que faz estripulias mil, faz sacanagens mil, mas ele também não é mau, ele não é uma criatura do mal, assim como diversos outros personagens. Então, eu usei a palavra ironia direta aos caracteres românticos, mas eu estou em dúvida se isso realmente é ironia. Mas realmente tem um traço irônico, né? Mas isso está presente no texto para mostrar a falha no processo de idealização romântica, né? Então, uma crise de idealização dos personagens. Isso é um dado interessante. Os personagens, está aqui o que eu escrevi. Personagens são pessoas que vivem à margem do sistema dominante. Qual é o sistema dominante? O poder. Quem é o poder? Os nobres. Né? E aí, quem é que vão aparecer nesse romance? Então, aqui, as pessoas que vivem à margem do sistema dominante. Os meirinhos, viúvas, mulatas, policiais, pequenos advogados, ladrões, barbeiros, e etc. Esse etc mesmo, aparece de um tudo. E a crítica social a esse sistema de relações, de trocas, de favores, né, que a gente chama de corrupção. Ainda estamos falando de corrupção, vejam só, 2020, e isso aqui, 1800 e coisinha, já se falava nesse processo de corrupção, que vocês vão ler o romance, vocês vão ver isso claramente, né? Então, a gente tem um eixo narrativo típico do romance picaresco, né? A gente tem uma ação e um enredo. O enredo é decorrente da ação, mas a ação é uma coisa que vem assim de borbotão, né? E é determinado pela ordem temporal das aventuras do protagonista. Então, a gente acompanha uma série de ações, uma série de pequenos enredos encadeados, né? Que são vivenciados pelo protagonista, o Leonardo. E aí é outro detalhe assim do romance picaresco. O romance picaresco é marcado por uma série de acontecimentos, né, de ações de um protagonista, e aquilo vai. E às vezes uma ação não tem nada a ver com outra, quer dizer, são acontecimentos, né? E eles não são relacionados, não há uma relação de causa e efeito direta nessas ações. Há o predomínio do humor sobre o dramático, pouca coisa dramática, mas a maioria das coisas aqui são realmente de humor. E o riso, você sabe que é um problema na literatura, sempre foi barrado, né? O riso, porque o riso liberta, o riso é libertador.
O drama não. O drama faz sofrer. A pessoa até conhece, né? Acaba conhecendo os reais motivos, os motivos, né, do seu drama e tal, mas é uma dor intensa. E é muito custoso. O riso desperta a crítica, né? Então, o humor é uma coisa sempre perseguida pelos processos de cerceamentos de liberdades. Então, aqui é o predomínio do humor sobre o dramático. Como não interessa muito o que as pessoas estão sentindo profundamente, são personagens caricaturais, são caricaturas, destituídas de... A maior parte desses personagens são caricaturais, ou seja, eles são destituídos de uma individualidade psicológica. Eles são aquele formato que estão ali para fazer o gancho, né, para o Leonardo brilhar como protagonista. Então, há muitas situações cômicas no romance, através desse jogo de espelho, né, entre aquilo que a pessoa tem por dentro, os seus desejos mais escondidos e a aparência. Especialmente naquele caso que eu mencionei agora há pouco, do padre, né, que é pego transando lá com uma moça, ele tem uma amante lá durante o tempo, mas ele é padre. O padre, você sabe, ele faz os votos de castidade. Desde antes dos anos 1000, já não me lembro quando foi instituído. Não, antes não me lembro, gente, porque faz muito tempo que eu fui católica, mas o voto de castidade no início da Idade Média, né, que a Igreja coloca. Gente, isso é outra conversa. Se estivéssemos em sala de aula, eu até seguiria por esse caminho para explicar para vocês melhor como é que acontece o voto de castidade. Mas o que resta saber é que, já nesse romance aqui, os padres eles fazem o voto de castidade. E o padre que comanda a igreja ali, ele tem uma amante, né? Já com filhos e não sei o quê. Então, esse jogo, né, entre ser e parecer, que vai despertar situações cômicas. E a gente ri de determinadas situações. Bom, de uma maneira interessante, o romance, ainda que muito tempo antes, ele lembra, né, questões do realismo, que vai ser entre aspas, uma escola literária posterior. O realismo chega no Brasil, vamos dizer, entre aspas, inaugura o Brasil, o realismo no Brasil, em 1881, com o Mulato, do Aloysio de Azevedo. Então, olha que ele antecipa, né? Ele antecipa algumas características do romance realista, que mais adiante, no semestre que vem, a gente vai ver que características são essas, né? Como é que a coisa se mostra, né? A partir de 1881. É uma data fixada, mas isso, evidentemente, não é literal, né? Mas como o Mulato de Aloysio de Azevedo já traz essa força do realismo, eu diria que nem realismo, eu diria naturalismo, mas, enfim, a gente fica com essa data de 1881. Então, ele vai trazendo, né, já antecipando, primeiro ele vai trazer o riso para dentro do romance. Ele vai antecipar características do realismo, que é muito interessante. Mais interessante ainda, vocês devem relacionar o realismo, por exemplo, com o Machado de Assis, que sim, era bastante realista. E o Machado conhecia o Manuel Antônio de Almeida, trabalharam dentro do jornal juntos e tal. Bom, isso são outros 500. Há também a antecipação do realismo, que o realismo vai criticar uma série de questões, né? A descrença nos valores sociais. Isso é muito patente dentro desse romance. Então, desmascara a sociedade via o humor escrachado, assim, aquela coisa que a gente cai na gargalhada rindo, né? Em relação ao romance romântico.
Então, muita gente categoriza Memórias de um Sargento de Milícias como um romance do realismo, e não tanto do romantismo. Eu, particularmente, discordo por causa do final do romance, que retoma, na verdade, os valores anteriores. Por exemplo, uma dessas coisas que ele critica, né? A situação do casamento. A história toda do Leonardo, que ele é um bom vivant, né? Um garotão lá e que vive as suas estrepolias todas, inclusive as sexuais, sem o menor complexo de culpa, nem coisa nenhuma. Né? Ele está ali ele está na vida para rir, né? Para viver bem. Não tem preocupações de dinheiro, de casamento, de seriedade, absolutamente nada. Né? O negócio dele é viver a vida. E, então, a gente tem, numa relação com o romance romântico, uma situação de oposição, né? Porque o casamento é uma coisa muito séria, aliás, é um sacramento religioso. E o Leonardo nem estava para o negócio, né? Mas ele acaba casando, no final do romance, uma criatura de quem ele não tinha muita, Luísa, ele não tinha muita afinidade, mas ele é destinado a ela é destinada a ele casa com ela. No momento que ele casa com ela, que é, por exemplo, o final da maioria dos romances românticos, não desses que eu falei para vocês, né? Mas a maioria dos romances românticos, o par romântico, quando se casa, é o início da felicidade. Agora vão ser felizes para sempre. Aqui, no Leonardo Pataca, quando ele casa, é o fim da alegria de viver. E aí, tem aqui, eu anotei para ler para vocês, o último parágrafo. Quando ele casa, cadê? Depois disso, entraram todos em conferência. O major, desta vez, achou pedir... O major é o cara que cuida do subúrbio. O major, desta vez, achou o pedido muito justo, em consequência do fim que se tinha em vista. Com sua influência, tudo alcançou, e em uma semana entregou a Leonardo 2 papéis. O Leonardo vai preso e tal. Então, ele consegue a soltura do Leonardo e entregou a Leonardo 2 papéis. Um era a sua baixa da tropa de linha, outro a sua nomeação de sargento de milícias. Então, no finalzinho, como ele presta uma série de favores para o major, que é o sujeito que manda no lugar, né? Ele ganha de presente 2 coisas. Uma delas, ele deixa de ser um soldadinho raso e passa a ser um sargento de milícias. Além disso, recebeu Leonardo, ao mesmo tempo, carta de seu pai, no qual o chamava para fazer a entrega do que lhe deixara seu padrinho, que se achava religiosamente intacto. Assim, uma graninha, né? Passado o tempo indispensável do luto, Leonardo, em uniforme de sargento de milícias, recebeu na Sé com Luizinha, sua esposa, assistindo à cerimônia da família em peso. Daqui em diante aparece o reverso da medalha. Seguiu-se a morte de Dona Maria, a do Leonardo Pataca, o pai, e uma enfiada de acontecimentos tristes que pouparemos aos leitores, fazendo aqui ponto final. Quer dizer, ele casa com a Luizinha, vai ser um homem sério, vai deixar a boa vida de playboy, né? Vai ser um homem sério, assume a sua posição dentro daquela sociedade mediada pela hipocrisia, pela corrupção, etc., etc., a boa vida, ele vai deixar a boa vida e vai assumir uma representação de poder, né? E vai deixar de ser alegre, ele vai passar a ser triste, quer dizer, finda a alegria de viver que está presente aqui. Tanto é que, vou repetir, daqui em diante aparece o reverso da medalha, ou seja, um cara legal, vivia bem, tal, não tinha necessidade de quase nada, né? Um cara que vivia super bem, fazia as suas estrepolias e tal. O reverso da medalha é agora ele passa a trabalhar, com um horário ponto, com não sei o que e tal, e muito sério. Então, daqui em diante aparece o reverso da medalha. Seguiu-se a morte de Dona Maria,
a do Leonardo Pataca, e uma enfiada de acontecimentos tristes que pouparemos aos leitores, fazendo aqui ponto final. Quer dizer, a vida dele muda. E essa vida dele que muda é, na verdade, retomar os preceitos da seriedade romântica. É isso que eu queria dizer para vocês. Então, a moral da sociedade. Existe a ordem, que é o grande romance, né? A ordem que é representada pelo Major Vidigal. E a desordem, que é representada pelo Leonardo. Ele herda esse sentido da desordem do pai, chamado Leonardo Pataca. Não sei se vocês vão entender. Então, existem dois personagens que passam a maior parte do tempo do texto rivalizando um com o outro. Um representa a ordem instituída, a ordem que coordena a sociedade, o Major Vidigal. E o outro, a desordem, que é vivenciada pelo Leonardo. Ele é um sujeito livre. O Leonardo é um sujeito livre. O Major Vidigal é um sujeito preso, nesse sentido. Então, o romance desmascara o movimento dialético dessas duas categorias ético-morais, né? A ordem e a desordem. O Major Vidigal dá emprego ao marginal, para com isso obter os favores sexuais da Maria Regalada. Vejam que coisa interessante. A qual, atendendo o pedido da comadre, pede o favor ao major. Não há, entretanto, idealização, maniqueísmo entre essas duas categorias. Há apenas desmascaramento da hipocrisia da sociedade. O que o autor sabe das relativizações, né, dos conceitos morais. Não sei se vocês me entenderam. O romance passa o tempo inteiro, entre outras coisas, aquelas iniciais que eu falei para vocês, a gente tem dois personagens fundamentais. O Major Vidigal, que representa uma coisa, e o Leonardo, que representa outra coisa. E eles são opostos, mas eles estão entrelaçados, ainda que eles sejam opostos, eles estão entrelaçados. No final, o cara que era o Vagal e tal, né, que é o Leonardo, ele assume a posição do Major, que era o sujeito que representava a ordem. Mesmo esse sujeito que representava a ordem tinha o seu ponto fraco, tinha as suas sacanagens, tinha essas pequenas corrupções. Por exemplo, os favores sexuais que ele queria da Maria Regalada, que era uma prostituta famosa ali naquele lugar e tal. Mas ela não queria saber dele, porque não gostava dele. E o Major Vidigal não conseguia chegar nela. Então, ele usa desse subterfúgio. Ele diz para o Leonardo, olha, tia, se tu não me conseguir um encontro lá com a Maria Regalada, tu vai ficar preso aqui para sempre. Então, o Leonardo consegue um encontro do Major com a Maria Regalada. Ela fica com pena e tal, e diz, não, tá bem, eu vou lá atender o sujeito, e aí tu fica livre. Então, vejam essas negociações que são feitas aqui, em Memórias de um Sargento de Milícias, que a gente ri, porque são coisas engraçadas, é narrado de uma forma grotesca, e o grotesco muitas vezes nos provoca riso, né? Às vezes provoca medo, mas muitas vezes nos provoca riso, porque a gente sabe que está lendo sobre a nossa própria sociedade, né? A hipocrisia da sociedade que se abre. Então, o que resulta disso? Nem tudo o que parece ser é. Então, essas figuras, como o Major Vidigal, que se arvorava ser o representante da ordem, dos bons costumes, etc., etc., não era. Né? À noite, ele fazia as suas estrapulias, ele recebia um agradinho, ele precisa do fulano lá para conseguir os favores sexuais da moça lá que não queria transar com ele e tal. Então, esse desmascaramento da hipocrisia da sociedade na verdade, o grande objetivo do romance. Não é contar a vida do Leonardo. O Leonardo é um sujeito que, sem ira nem beira, né? Ele não chega nem a ser exatamente um herói romântico, no sentido de ter uma certa densidade psicológica, né? Ele não tem nada de densidade psicológica, ele está ali para cumprir aquela função, né? Um romance picaresco, né? O herói pícaro é assim, ele não é ele é a representação de um determinado pensamento.
Então, o romance Memórias de um Sargento de Milícias é um jogo de representação entre a coisa pequena, que eu chamei aqui de microcosmos, né, que é o universo do Leonardo e seus amigos, ou seja, a zona que fica em torno do centro do poder, quer dizer, o subúrbio. Ainda não se chama subúrbio, né? O subúrbio vai ser chamado mais no final. E o macrocosmos, que eu chamei de macrocosmos, que é o Rio de Janeiro como um todo, né? A cidade do Rio de Janeiro como um todo. E que tem a ver com a vida na corte, né? Porque tudo que acontece no microcosmos é representação também do macrocosmos. Né? Aquilo que o macrocosmos faz acontece também no microcosmos. Então, o que fica no romance, entre outras coisas, essas questões interessantes de crítica, né? Dentro do próprio sistema em que está inserido. No caso do Manuel Antônio de Almeida, que eu botei lá, o diferente, mas nem tanto, o nem tanto, é que ele, no fim, ele dá a mão à palmatória. Ou seja, parece que ele vai romper com o paradigma do romantismo, tal. Mas a gente vê que, no fim, o Leonardo se rende, né? O representante dessa vida mais livre, dessa vida solta e liberta, desses padrões de comportamento, que é o Leonardo, no final ele se rende, ele casa, deixa sua vida de aventuras, ele casa, passa a ser um homem sério e triste. Então tá aí, Memórias de um Sargento de Milícias, um romance despretensioso em todo sentido, porque foi primeiro publicado em nota de pé de página de jornal, né? Não teve muita logo depois, né? A crítica literária, especialmente do início dos anos 20, não teve muito apreço pelo romance, porque ele destrói ele destrói muito forte, mas ele desconstrói esse sistema da sociedade, né, dessa hipocrisia da sociedade, e ele foi durante muito tempo esquecido. A Lúcia Miguel Pereira, que foi uma crítica literária muito interessante, é que vai resgatá-lo, né? E aí a coisa passa a ser lida, né? Memórias de um Sargento de Milícia passa a ser lido, no sentido de que esse universo diegético que o Manuel Antônio de Almeida cria para fazer Memórias de um Sargento de Milícia se refere às esferas do poder naquela época, né? Em que ele escreve, 1800 e coisinha, na época do Segundo Império já, né? Assim como se refere também ao nosso momento contemporaníssimo. Essas coisas que estão relatadas aqui, essas estrepulias todas, essas relações todas que são estabelecidas, vocês podem perfeitamente bem fazer a transição simbólica, né, para o que a gente vive hoje. As esferas do poder, né, também são permeadas, e muito, por um sistema de corrupção que vai além do dinheiro. Né? É o tráfico de influências. Então, expressão muito, muito usada hoje em dia. Bem, com isso, então, eu termino a leitura dos romances românticos. Teríamos outros tantos para ler, por exemplo, tem a Inocência, que é um romance regionalista muito bom, do Visconde de Toné. Para quem gosta do romantismo, acho que vale a pena. Em dado sentido também, o Visconde de Toné, em Inocência, ele vai romper com algum padrão, alguma coisa assim, padrão do própria a ideia de regionalismo do Alencar, né? É bem interessante, Inocência. E uma série de outros romances do próprio Alencar, né? Que são muito, muito interessantes. Bem, então é isso, gente. Espero que vocês leiam e se divirtam. A leitura às vezes pode parecer um pouco truncada por causa do linguajar da época, né? Mas ainda é a nossa língua. Né? Não é nada mais lindo do que a última flor do Lácio, inculta e bela. Isso já dizia Olavo Bilac, né? Quem sabe, no semestre que vem, eu até leio esse poema
do lado do like para vocês, que é muito lindo, o amor à língua. Nossa língua é, na verdade, a última língua que se forma a partir do latim, né? É a quinta língua, e eu particularmente tenho um apreço muito grande pela língua, não só porque é a língua que eu falo, né? Mas é a língua através da qual eu penso e me comunico. E a nossa língua tem várias nuances, né? Podemos chamar, inclusive, de idioletos, entre, por exemplo, o Rio Grande do Sul e o Nordeste. Nós temos uma diferença muito grande de expressões, de forma de dizer e tal, e, no entanto, somos todos a mesma língua. Digressões, em geral, no dia de chuva a gente fica sempre assim, fazendo digressões, vocês não façam caso. Então é isso. Queria dizer que vou continuar com as disciplinas da Lu, conversei com a Lu não volta esse ano, volta só o ano que vem, então eu disse para ela que eu ia continuar. Então eu vejo vocês, quando é que começa? Em fevereiro, eu acho, 8 de fevereiro, o segundo semestre, tá bom? Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem, né? E eu respondo o mais rápido possível. Então é isso, gente. Mas não esqueçam de ler os textos. Sobretudo isso, ler os romances. O melhor da literatura é a literatura. E vocês precisam tomar esse gosto, né? A gente, quando toma o gosto da leitura, o mundo parece que se modifica. A gente, Érico Veríssimo é que dizia, né? Com o livro nas mãos, a gente nunca fica sozinho. Não fica mesmo, que a gente fica com a gente, mais aquele monte de gentes e de pensamentos e de maneiras de ver o mundo diferente da nossa. Então, o livro é mais do que, a literatura é mais do que uma nota no final do semestre, gente. É uma forma de ver o mundo. Eu, particularmente, sou devota da poesia, trabalho com poesia há muitos anos. Não sei nem dizer desde quando que eu gosto de poesia. Poesia e cavalo são os dois amores constantes na minha vida. Mas a literatura é aquilo que nos ensina as coisas da vida. Bem, então tá feito a última aula. Vocês entrem em contato comigo se quiserem, né? Eu respondo a todos, posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo a todo mundo. Um beijo, gente.